Olá pessoal, a presente aula pretende abordar alguns exemplos com arranjos de antenas. Para fins de simplicidade, a gente vai considerar antenas filamentares, todas orientadas ao longo do eixo Z e todos elementos idênticos. Então, vale aquela regra que o potencial transversal é dado por essa expressão aqui, onde você sempre tem o fator do elemento que é utilizado, vezes o fator do arranjo. Sempre lembrando que o fator do arranjo é uma função de θφ que corresponde a uma amplitude que contém módulo e fase da alimentação da antena, vezes um fator de fase que depende da posição da antena dentro do arranjo. Então esse aqui é o fator do arranjo. E o nosso objetivo maior ainda é analisar o efeito do fator de arranjo. O fator de arranjo que nos interessa mais aqui, nessa presente aula. Então, lembrando, o potencial transverso ele é uma função do fator do elemento vezes o fator do arranjo. Uma vez que a gente tem dipolos orientados, ou antenas quaisquer orientadas ao longo do eixo Z, na hora que eu faço a remoção da componente radial, ainda vai aparecer esse fator seno θ, na direção de θ. Porque só lembrar, né, o AZ, vetor unitário Z, ele corresponde a cosseno θ radial menos seno de θ, direção θ. Então, removendo a componente radial, esse menos e esse seno θ aqui. Mas, basicamente, né, nós temos o fator do elemento vezes o fator do arranjo. Isso quer dizer que o fator do arranjo é muito importante na determinação das propriedades da antena. A escolha de antenas filamentares orientadas ao longo do eixo Z, se elas forem dipolos, chegando até meia onda, por exemplo, vão fazer com que o máximo ocorra em 90 graus. Então, eu estou interessado mais, em geral, né, se você tiver as antenas, esse cara tem o máximo em 90 graus. Então, quem vai definir efetivamente muitas propriedades do arranjo é o próprio fator do arranjo, não tanto o elemento. Então, por fins de simplicidade, nós vamos considerar também algumas situações mais simples, como é o caso do dipolo curto. Então, digamos o seguinte, se você tivesse num determinado plano um elemento que tem um fator mais ou menos assim, o fator do elemento é isso aqui, o diagrama de radiação do elemento é isso aqui, multiplicado por, num determinado plano, nesse mesmo, né, considerado um fator do arranjo mais ou menos assim, só para colocar um exemplo simples aqui, digamos que esse fosse o caso. Você tem aqui o fator do elemento, e esse aqui o fator do arranjo, em dois eixos arbitrários, digamos que fosse Z e X aqui, Z e X, ok? Supondo que fosse assim. O resultante desse diagrama de radiação aqui, o produto dessas duas coisas vai te dar a função, de novo, nesse mesmo plano, como um produto dessas duas coisas. E nesse caso você teria algo assim. Algo parecido com isso aqui, né? Seria o produto dessas coisas. Te daria alguma coisa simétrico aqui, mas te daria alguma coisa mais ou menos assim. Esse seria o resultante aqui. Não sei se está sendo possível enxergar muito bem essa figura, mas é mais ou menos isso aqui. Ó. Seria o produto desses dois gráficos. E em qualquer que seja a circunstância, o resultado é um produto. É isso que vai acontecer. Se esse cara tivesse rotacionado aqui, o produto reforçaria então a direção aqui, uma das direções, por exemplo. Então, basicamente, arranjos você tem para quando todos os elementos são idênticos, o resultante é sempre o produto entre o fator do elemento e o fator do arranjo. Então, aqui, como eu coloquei o eixo Z, suponha que fosse um único elemento dipolo, mas aí o fator de arranjo produz alguma coisa assim. Então você teria se fosse dipolo curto, isso aqui é um seno quadrado de θ, né? O θ medido a partir do eixo Z. Então você teria um seno quadrado de θ. Mas esse cara daqui, olha,
é um arranjo. Eu não sei o que ele vai produzir. Então, digamos, um certo arranjo produziu isso. O resultante é o produto dessas duas coisas. Ok? Então, vamos pegar alguns casos concretos, alguns exemplos simples. Nós vamos, para fazer isso, primeiro considerar arranjos de só duas antenas, para entender um pouquinho a lógica. Tá? Então, arranjos com duas antenas. Então, esse arranjo com duas antenas, a gente vai considerar aqui de polos curtos, por simplicidade. Eu tenho que lembrar que o diagrama de radiação sempre tem aquele seno de θ, então é o fator do elemento, módulo ao quadrado no diagrama de radiação, vezes seno quadrado de θ. Isso que eu vou dizer que é o fator do elemento. E o fator do arranjo é basicamente o que vai aparecer no arranjo. Então, se forem de polos curtos, por simplicidade, esse elemento aqui, ele apenas é uma função, é uma constante, I0 vezes o tamanho do dipolo, corrente de alimentação vezes o tamanho do dipolo dividido por 2. Então, nesse caso, a nossa situação vai ser a seguinte, tá? Com aquela consideração, com esta consideração aqui, o nosso fator do potencial transverso vai corresponder a um menos μ0 e 0d, que é o tamanho da antena, dividido por 4π, vai ficar um fator 8, né, com aquele 2 lá, 4π vezes 2, 8πr, o fator de fase da onda esférica, que está sempre presente, vezes o fator do arranjo, basicamente. O fator do arranjo de dois dipolos, que vai corresponder essencialmente ao A1 da antena 1, elevado aí K ponto R da antena 1, mais um A2, e naí K ponto R2 da antena 2. E aí sempre eu vou ter o fator seno de θ, né, que vai ser condensado como uma parte integrante do fator do elemento, na direção de θ. Então esse é o potencial transversal. Eu sei que o diagrama de radiação, que é uma função de θφ, nesse caso, ele é igual a um D0, que eu não sei quanto vale, mas eu sei como calcular. Basta a gente usar aquela propriedade que é integral do D de θφ sobre todo o ângulo sólido é igual a um fator 4π. Essa propriedade me permite estimar quanto vale isso aqui. E aí basta olhar, lembrar, né, que o potencial transverso ele vai produzir o vetor de Poynting na forma módulo quadrado disso aqui vezes constantes. E efetivamente o fator inverso do quadrado da distância desaparece, ou seja, onde que eu vou ter dependências puramente angulares? Aqui, porque vem desse produto escalar entre o vetor de onda e a posição da antena 1, esse outro cara, posição da antena 2, e desse seno de θ. Então, basicamente, eu teria o I til de K cosseno de θ módulo quadrado vezes o seno ao quadrado de θ vezes o módulo ao quadrado do fator do arranjo, que é uma função de θφ. Tá? Então, nesse caso específico, para determinar o D0 eu uso essa equação. Nesse caso específico, a nossa situação é que esse I0 de K cosseno θ é I0D sobre 2. Eu vou agregar nesta constante aqui, então não vou me preocupar com tudo que é constante. Eu simplesmente sei do seguinte, ó, o D de θφ para dipolos, para dois dipolos curtos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a diretividade, que é uma função de θφ, e é claro, você pode calcular todas as outras propriedades de interesse, mas aqui o interesse maior é sempre olhar o que vai acontecer no diagrama de radiação. Então ele vai ser dado como esse seno ao quadrado, né, esse seno ao quadrado de θ, uma constante que eu teria que determinar, como eu falei, né, I0D sobre 2 vezes D0 módulo quadrado é uma nova constante. Né? Se você quiser, eu posso até chamar de D1 isso aqui, só para você não
não criar expectativas de que eu estou esquecendo aquele fator. Mas é basicamente, né, ou de zero linha aqui, mas é basicamente uma constante vezes outra é uma constante. Eu não vou ficar renomeando ela em geral. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o módulo do fator do arranjo vezes o seno ao quadrado de θ. Módulo do fator de arranjo de θφ ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. E esse módulo do fator do arranjo, que é uma função de θφ, módulo quadrado, é igual a simplesmente o módulo dessas duas quantidades aqui, a amplitude com que eu alimento a antena 1, módulo e fase, obviamente, um termo de fase que depende da posição da antena 1, do dipolo 1, mais a amplitude complexa da alimentação do dipolo 2, e elevado aí k ponto R do dipolo 2, módulo quadrado disso aqui. Então, módulo ao quadrado desse termo aqui. Então, vamos guardar essa expressão aqui e vamos considerar aqui duas situações bastante interessantes. Então, a primeira delas, primeira situação, os dois dipolos estão sobre o eixo Z. Você pode generalizar isso para N antenas, tá? Até no final a gente vai tratar um pouquinho disso, mas vamos considerar dois. E os dois estão sobre o eixo Z. Então, qual que é a situação física que eu estou considerando? É essa aqui, ó. Vou mostrar o plano XZ. X e Z. Eu tenho um dipolo aqui e um outro dipolo aqui. Tá? Vamos chamar essa distância aqui, ó, ponto central desse dipolo, de H sobre 2. Ou simplesmente altura H, vai. Altura H. E esse outro cara aqui está no menos H. Tá? Então aqui eu tenho a origem do sistema de coordenadas, o zero do sistema de coordenadas. O ângulo θ é medido a partir do eixo Z. O ângulo φ é o ângulo azimutal em relação ao x. Note, dois filamentos ao longo do eixo Z não devem ter nenhum tipo de efeito azimutal. Esse arranjo não deve depender de φ. Essa é a primeira situação. Se você arranjar N filamentos, N antenas ao longo do eixo Z, o resultado deve ser independente de φ. Só deve depender de θ. Tá? Então, veja só, a posição do elemento 1, só para a gente fazer a conta no passo a passo aqui, a posição da antena 1, ela vem a ser quanto? R da antena 1 vai valer a posição dela. Vamos dizer que essa aqui é a antena 1 e essa aqui é a antena 2. Aí fica ao gosto de cada um chamar o que é 1 e o que é 2. 1, 2, 3, 4, ou como você vai indexar. Eu vou indexar assim. Então, o que nós vamos ter? Posição do centro desta antena aqui. 0 para x, 0 para y e menos h. Tá? Ao passo que para a antena número 2, o que eu vou ter? 0 para x, 0 para y e mais h. Certo? Essa é a situação para as duas antenas. Só tenho duas. Se eu tivesse N antenas, eu teria que ficar achando as coordenadas do centro geométrico de cada uma dessas antenas que vão compor o arranjo. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o K.R da Jésima antena. Se eu lembrar bem, isso aqui é K vezes o seno de θ cosseno φ, que é o vetor K, seno de θ, seno de φ, cosseno θ. Então, essas aqui são os componentes x, y e z desse vetor K. Sempre tenho que colocar em coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, as componentes aqui. Componente x, componente y, componente z, mas dependente das coordenadas esféricas. Θ, φ. Produto ponto, produto escalar com
conjunto de coordenadas da jésima antena, ou seja, xj, o yj e o zj. Então, nesse caso aqui, o que você vai ter? K, xj, seno de θ, cosseno φ, mais K, yj, seno de θ, seno de φ, mais K, zj, cosseno de θ. Em ambas as situações, não sei se aqui ficou muito visível essa expressão, então, mais aqui é um escalar, né? Mais K, zj, cosseno do ângulo θ. Nessas expressões, o que eu preciso fazer? K.R1, então K.R1 igual, basta eu substituir aqui nessas expressões o x do R1, o y do R1 e o z do R1. O que eu tenho? 0 para x, 0 para y, h para z. Então eu vou ter o produto K vezes h vezes o cosseno de θ. E para o R2, eu vou ter K ponto... Desculpa, aqui vai ter um sinal menos, porque a coordenada é negativa. Então, menos K vezes H vezes o cosseno de θ. E para o R2, a única coisa que muda é o sinal da coordenada Z. Então, vai ficar mais K vezes H vezes o cosseno de θ. Pronto. Dito isso, basta jogar aqui, ó. E a única coisa que eu não informei é a amplitude e fase de cada uma das antenas. Então vamos dizer assim, ó, que uma das antenas está alimentada com amplitude 1 de corrente. Eu posso regular a amplitude pelo I0, que está lá no potencial. Então amplitude 1 e na fase da antena 1, que eu vou jogar como um sinal negativo aqui. Então menos o θ da antena 1. Vou chamar assim de θ0 essa fase aqui. E a antena 2, eu vou chamar essa fase de mais de θ0. De tal maneira que, veja só, mesmas amplitudes, mesmas magnitudes e diferença de fase Δθ 2 θ0. Essa é a diferença de fase por conta da alimentação. Tem ainda a diferença de fase desse termo aqui com relação àquele. Então eu posso alimentar as duas antenas na mesma fase. Essa aqui tem uma corrente que é proporcional ao A1 e essa aqui tem uma corrente que é proporcional ao A2. Aliás, desculpa, essa aqui é o A2 e esse aqui é o A1. Esse aqui é I0 A1, essa aqui é I0 A2, digamos. Essas são as correntes dessas antenas. Posso alimentar com a mesma magnitude, magnitudes diferentes, mesma fase, fases diferentes. Eu estou considerando aqui uma situação em que eu tenho uma mesma magnitude, que note o módulo disso é igual ao módulo desse outro, mas fases são distintas aqui. Então, a minha preocupação é com a diretividade angular. Eu quero ver o que acontece com a diretividade angular uma vez que eu coloco dois dipolos sobre o eixo Z. Primeira coisa que eu vou descobrir é que se eu quiser alguma dependência azimutal, eu não vou conseguir. Ela não vai ter dependência azimutal, porque o fator do arranjo vai depender do cosseno de θ, assim como o fator do elemento dependeria, e mais vezes esse seno quadrado de θ que vem da conversão lá, da eliminação da componente radial do potencial transverso. Mas essencialmente vai depender de θ. Então veja só, se nós usarmos essa expressão aqui, o que é que nós vamos conseguir? Nesse caso, me permitam apagar essas expressões aqui. Tá? Nesse caso, o que nós vamos ter? É só para lembrar, o fator do arranjo aqui, ó, é A1 elevado a IK ponto R1 mais o A2 elevado a IK ponto R2. E eu já sei quanto valem essas coisas aí. Não sei se a expressão está sendo bem visível lá. Posso tentar ajustar aqui, mas enfim, tomara que dê para enxergar mais ou menos o que está escrito lá.
Aqui nós temos A1, E na IK.R1. E lá nós temos, a outro termo é A2, E elevado a IK.R2. O que é que acontece agora? Bom, o fator de arranjo, ele vai ser, então, uma função única e exclusivamente de θ, nesse caso, tá? A dependência em φ desaparece, não está presente, vamos colocar assim. O que é de esperar, né? Fios, filamentos, tem simetria em relação a esse eixo. Se você colocar mais filamentos aqui, não vai mudar nada. Então, isso é o que acontece. O fator de arranjo será dado, então, por E elevado a menos I θ0 E elevado a menos I K vezes H vezes cosseno de θ. E para a antena 2, nós temos E elevado a I θ0, onde eu posso variar a fase da alimentação das duas antenas. A diferença de fase é 2 θ0. Claro que você poderia colocar A1 igual 1 e o A2 igual E na I delta φ, ou delta de fase. Poderia também, né? Mas, só para deixar simétrico, você nota que facilita deixar simétrico. Senão você tem que manobrar para deixar um fator de fase global em evidência e colocar simetrizadas as fases. Já estou fazendo isso automaticamente aqui. Então, I para a segunda antena, fase I θ0, e o termo espacial, que é IK vezes H vezes o cosseno do ângulo θ. Resultado disso aqui, veja só, fator do arranjo dependente de θ igual cosseno duas vezes, porque eu tenho duas antenas, e você vai ver qual é a ideia aqui geral. Vou tentar expressar isso de forma geral. Então, nota que isso aqui é E na I fase total, mais E numa outra mais E na menos I uma fase total aqui. Isso é duas vezes o cosseno daquele argumento. Então, duas vezes o cosseno de KH cosseno de θ mais θ0, que é uma fase arbitrária que você pode escolher na alimentação das antenas. Então, esse é o fator do arranjo. Somente depende de θ. Tá? E nesta circunstância, a nossa função para o diagrama de radiação, veja só, d de θ vai ser, o fator do arranjo aqui vai produzir ao quadrado um fator 4 vezes aquele d0 que eu não conhecia, o seno ao quadrado de θ, que é o fator do elemento lá, porque são dipolos, então eu tenho o donut, ou a rosquinha, né, em torno de uma das antenas, esse fator se preserva aqui, vezes esse cosseno de K vezes H vezes cosseno de θ mais θ0. Então essa aqui vai ser a função diretividade, onde você pode manobrar para encontrar quanto vale esse D0 aqui. Nota só, por que tem um fator 2 para o fator de arranjo aqui? Por que esse fator é 2? É pelo seguinte, as duas antenas estão alimentadas com a mesma amplitude de corrente. Elas mudam em fase. Então vamos supor que a fase fosse zero, esse θ0 igual a zero. As duas fases estão alimentadas com a mesma amplitude e mesma fase da corrente. A única parte que defasa as duas antenas, tira elas da mesma fase, é o fato delas estarem em posições diferentes no espaço. Então o que acontece? A onda emitida pela antena 1 vai interferir com a onda emitida pela antena 2. Em alguns pontos, você vai ter uma interferência construtiva. E aí, o campo da antena 1, que tem a mesma magnitude do campo da antena 2, dada aquela distância, obviamente, vai, de uma certa maneira, interferir, eles vão interferir,
em alguns pontos de forma construtiva, o que faz com que a amplitude total seja 2 vezes a amplitude de uma das antenas. Então, esse fator 2 aqui vem pelo fato de que, aonde eu tenho interferência construtiva, eu tenho o campo desta antena mais o campo desta antena, e eles têm a mesma magnitude, se estão em fase 2 vezes. Por outro lado, naturalmente que isso aqui te dá uma dependência adicional com o ângulo θ, que corresponderá aos pontos em que a interferência de fase entre essas duas antenas aqui, a interferência das ondas produzidas por conta da diferença de fase que você tem, a interferência das ondas produzidas por essas duas antenas vai produzir campo zero em alguns ângulos θ. Em outros você vai ter o campo máximo aqui, né? 2 vezes a magnitude do que seria gerado por uma única delas. Mas em outros pontos você vai ter valor se cancelando, interferência de fase destrutiva. Então, lembre, esse fator 2 aqui vem por conta da interferência de fase. É claro que eu poderia ficar aqui manobrando de forma mais geométrica para saber onde que você vai ter os pontos de interferência construtiva e os pontos de interferência destrutiva. Mas toda essa informação já está contida aqui no fator de arranjo. Tá? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Um exemplo simples. Você pode naturalmente plotar esses gráficos em coordenadas polares e ficar brincando com θ0, com o H, que é 2H é a distância entre centro a centro das antenas, com o K, que está lá dentro o comprimento de onda, mas vamos considerar uma situação muito simples. Tá? θ0 igual a zero, caso particular, antenas alimentadas em fase. O que é que vai acontecer? D de θ igual 4D0, e o que eu quero analisar é basicamente o fator do arranjo, cosseno de K vezes H vezes cosseno de θ. Aí nós podemos, naturalmente, ficar procurando quantos máximos tem esse diagrama de radiação. É claro, tem o seno quadrado de θ aqui, né, em que isso coloca um fator de máximo em 90 graus. Podemos tentar ver se isso é verdade. Se em 90 graus eu vou ter o máximo. Θ igual a 90 graus, esse seno vai para 1. Esse cosseno vai para 0, e o cosseno de 0 é 1, é cosseno quadrado, no diagrama de radiação, desculpa, aqui é cosseno ao quadrado, né? É um módulo ao quadrado daquela quantidade. Então, no diagrama de radiação vai cosseno ao quadrado. Então, em θ igual a 90 graus, θ igual π sobre 2, possui um máximo nesse diagrama de radiação. Mas, claro que a gente simetrizou a posição das antenas, mas o que acontece efetivamente é que você vai ter outros lóbulos secundários agora que vão corresponder para um dado θ, onde que esta função aqui é máxima. Tá? Então, normalmente, se você olhar no plano XZ, desculpa, vou colocar Z aqui e X aqui. As antenas estão aqui, ó, tá? O diagrama de radiação dessa estrutura, que tem as duas antenas, vai ser algo assim, ó. Você vai ter máximos em 90 graus, em θ, né? 90 graus seria o plano XY, mas você pode ter outros lóbulos aqui. Estou exagerando aqui não vai ter nada sobre o eixo novamente, mas você pode ter lóbulos secundários. Tá? Então essa situação vai acontecer. Esse padrão no plano XY, ele é omnidirecional, porque, como você pode ver, o ângulo θ 90 graus é onde ocorre o máximo, e não há dependência em φ. Então o padrão é omnidirecional. Tá? Padrão omnidirecional aqui.
Então, em θ igual a 90 graus, está garantido que você tem o máximo. O que é que você poderia fazer? Você poderia manobrar a fase de alimentação dessas antenas de tal maneira que, mesmo o seno sendo máximo em 90 graus, colocar 90 graus aqui e dá o cosseno ao quadrado de θ0. Então, mexer na fase vai produzir eventualmente um deslocamento desse máximo aqui. Tá? Então, você pode fazer alguns testes aí. Claro que você também pode mexer aqui nessa quantidade de produto K vezes H. Tá? Então, onde estão os máximos desta parte aqui? Que aí vão te dar outros lóbulos aqui. Né? Onde que isso acontece? K vezes H, cosseno de θ, que não é o máximo global, cosseno de θ tem que ser um múltiplo de π, da onde você tira que esses θs m's vão corresponder a múltiplos de π dividido por K vezes H. Só que lembre que o K é 2π sobre lambda. Então, esses máximos, nesse caso em que o θ0 é zero, vão acontecer em múltiplos de π, aliás, K igual a 2π sobre lambda, né? Se você usar isso aqui, K igual a 2π sobre lambda, o lambda vai para cima, o fator π cancela, você vai ter múltiplos de lambda sobre 2 vezes o H. E esse 2H é exatamente a distância entre as duas antenas. Então você vai ter essa expressão aqui. Você pode fazer essa conta, né? Claro que tanto faz se é mais ou menos o múltiplo de π, mais menos, né? Aqui você pode colocar, ou você poderia dizer que o m corresponde a 0, mais menos 1, mais menos 2, e não precisa colocar o mais menos aqui. Caso contrário, você faz só os positivos, calcula para mais e para menos. Então essa seria a situação em que você vai ter um certo conjunto de máximos secundários, né? Quando esta função cosseno corresponde ao múltiplo de π. O primeiro, naturalmente, está claro, ó, é quando o m é zero e isso corresponde ao θ igual a 90 graus. Mas isso já era previsto pelo seno quadrado aqui. Esse seno não zera, depois ele só vai zerar em π, tá certo? Então esse seno vai zerar no fator π. Ou em zero também, né? Que seria sobre o eixo do arranjo. Então você vai poder encontrar quantos outros máximos você tem. Basicamente depende da relação lambda sobre H. Tá? Depende dessa situação aqui. Se o H for da ordem do lambda, você ainda teria a solução quando colocar m igual a 1 aqui. Se o H for igual ao lambda. Se o H for menor que lambda, essa meia distância entre as antenas, aí você tem que ver aqui quanto, ou em outras palavras, você tem que ver quantas soluções essa equação aqui permite para saber quantos lóbulos secundários você vai ter no diagrama de radiação. Tá? Então essa é uma situação não tão atrativa, embora ela, como a gente vai ver em planos refletores, ela tenha uma certa importância. Tá? Mas você pode fazer esse tipo de arranjo, o que você ganha? Aumenta a diretividade, ou seja, você comprime este lóbulo aqui. O preço a pagar é que você começa a colocar mais lóbulos secundários, mas você comprime esse cara e deixa ele maior, ou seja, você normalmente aumenta a diretividade da antena fazendo esse arranjo. Ainda não perde o padrão omnidirecional e ainda, ou seja, ainda tem a independência em relação à variável φ. Ou seja, você não consegue fazer ainda com que toda a radiação vá para uma única direção, uma concentração maior no espaço, fazendo esse tipo de arranjo aqui. Isso não dá para fazer. Tá? Manobrando o θ0, é o que eu falei, você pode eventualmente fazer um tilt aqui em termos de ângulo. Você pode deslocar esse ângulo de máximo. Tá? E aí você pode manobrar esse K vezes H e esse θ0 aqui, que é a diferença de fase. 2 vezes θ0 é a diferença de fase na alimentação das duas antenas. Creio que para o arranjo de dois dipolos
ao longo do eixo Z, colineares ao longo do eixo Z aqui. Deu para entender a ideia, não tem dependência em φ. O que eu quero fazer agora é, de alguma maneira, criar condições para que o diagrama de radiação mude no plano XY. Essa que é a questão aqui. Então, segunda situação de interesse, os dois dipolos estão orientados, em Z, mas dispostos sobre o eixo X. Tá? Dois dipolos curtos, novamente. Poderia ser dipolo de meia onda, muda pouca coisa, tá? A única coisa que mudaria aqui no lugar só daquele seno quadrado de θ, você teria alguma correção devido ao dipolo de meia onda, você pode verificar o que seria. Mas, em essência, qual que é o nosso arranjo agora? O nosso arranjo é esse aqui agora. Nós temos um eixo X, um eixo Z orientado para cima, um eixo X, e eu vou colocar dois dipolos iguais, centros em 0 para Z e 0 para Y, e eu vou chamar essa aqui de antena 1, essa aqui de antena 2, essa aqui está na coordenada R de 1 igual, X igual menos A, Y igual a 0 e Z igual a 0. E esta outra antena aqui tem coordenada R2 igual mais A, 0, 0. Ou seja, distância entre essas duas antenas vale 2A, o tamanho das antenas é D, tá? Mas esse D ali ele entra no fator do elemento, e nós temos essa configuração agora. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Calcular o fator do arranjo. Para todo arranjo, o problema é esse aqui, calcular o fator do arranjo. A1 e elevado a ik.R1 mais A2 e elevado a ik.R2 mais A3 e na ik.R3, assim sucessivamente, se você tivesse mais elementos aqui. Só lembrando que agora eu só preciso coletar a componente do Kx vezes a posição x do jésimo elemento. E isso, em essência, produz o seguinte resultado. K.R1, você pode verificar lá, anote sempre essas quantidades, mas você pode verificar lá o seguinte. Isso aqui vai dar K vezes A, menos K vezes A, porque a posição x da antena 1 é menos A, então menos Ka, seno de θ, cosseno φ, e o K.R2 igual mais Ka, porque está posicionada no x igual a A, mais Ka, seno de θ, cosseno de φ. Se eu colocar as duas antenas ao longo de Y, o que muda? A única coisa que muda é que aqui viraria seno de θ no lugar de cosseno, aliás, seno de φ no lugar de cosseno de φ. Então não muda muita coisa, é uma rotação de 90 graus esse diagrama, seria um diagrama rodado de 90 graus. Então isso não é muito importante. Então eu tenho a antena 1 aqui, a antena 2 aqui, e a alimentação da antena 1 é um A1, da antena 2 é um A2 vezes I0, tá? Então, vezes I0, essa seria a alimentação dessas duas antenas. Novamente, vamos considerar módulo de A1 igual ao módulo de A2, ou seja, mesma magnitude, só que diferença de fase φ0. Eu usei θ0 lá porque essa diferença de fase implica uma mudança nos lóbulos em relação ao ângulo θ. Eu vou usar essa diferença de fase como φ porque isso altera o diagrama de radiação principalmente em relação ao ângulo φ. Então eu vou usar a diferença de fase 2φ0, tá? De forma que eu possa escrever assim, A1 igual E elevado a menos I φ
φ0 e o A2 e elevado a mais I φ0. Fase dessa é menos φ0, daquela é mais φ0, delta φ igual a 2 φ0. Né? Isso é a diferença de fase. Então, nada muito drástico em termos de cálculos, o resultado é bem similar, a forma de fazer essa conta é bem similar. O que é que você vai ter? Simplesmente que o array factor, ou o fator de arranjo, agora depende de φ. Via esta propriedade aqui ó, do produto escalar por conta das posições das antenas, cujos centros estão em relação ao eixo x em menos a e mais a, respectivamente. Então, o que nós vamos ter aqui é, em essência, a mesma coisa, só que no lugar do k vezes h cosseno de θ, a gente tem ka seno θ cosseno φ. No lugar de θ0, a gente tem φ0. Então, basicamente, eu vou ter duas vezes cosseno de ka, lembrando que a é metade da distância entre as antenas. Se você quiser usar A sobre 2 e menos A sobre 2, aí aqui essa propriedade vai ficar A sobre 2, A sobre 2. E se você quiser usar que a fase total é φ0, você usa aqui φ0 sobre 2, φ0 sobre 2. Eu estou usando assim, a distância é 2 vezes A e a fase é 2 vezes φ0. Tá? Mas isso é questão de gosto do freguês, como dizem. Né? Então, nós vamos ter o array factor é 2 vezes o cosseno de quem? De Ka, seno θ, cosseno φ, mais esse φ0. Okay? Esse é o fator do arranjo. Mudou pouco, parece, mas mudou no diagrama de radiação muita coisa. Porque agora eu tenho uma dependência azimutal, eu tenho uma dependência com cosseno de φ. Tá? Então, isso é uma propriedade uma variação muito importante aqui nesse diagrama de radiação. Tá? Então, a diretividade d de θφ, agora ela não é mais só função de θ. Agora ela é 4 vezes o d0 de novo, que eu teria que determinar quanto vale esse d0. 4 vezes d0 eu poderia chamar de um novo d0 de novo. Então, não teria essa importância. O seno ao quadrado de θ, que vem dos elementos de polos curtos. Claro, de polo curto a transformada de Fourier é uma constante, mas aí eu tenho que tirar a componente radial do potencial vetor, que vai me dar o potencial transverso, sempre tem aquele seno de θ que vai ficar ao quadrado no diagrama de radiação. Então esse cara eu vou dizer que veio aqui da forma do elemento orientado ao longo de Z, e esse outro termo aqui, cosseno ao quadrado de K vezes A, seno de θ, cosseno de φ, mais φ0, veio essencialmente do fator de arranjo, tá? Cosseno ao quadrado. Então agora eu consigo manipular o diagrama de radiação não só mexendo no ângulo θ. Agora eu consigo fazer coisas no plano XY. Tá? Embora esse arranjo só com duas antenas ele se torne bastante limitado via de regra. Tá? Então veja só o seguinte, vamos tentar analisar algumas situações aqui. Primeiro, uma vez que cada elemento tem o máximo do diagrama de radiação, cada elemento tem o máximo do diagrama de radiação em 90 graus, o resultante também, ó, isso aqui é o seno de θ ao quadrado aqui. Tá? Então, no plano XY, é esse que nós queremos analisar, você tem o máximo de d de θφ, tá? O máximo do d de θφ está nesse plano. Corresponde a θ igual 90 graus, π dividido por 2, nessa circunstância. É só você olhar para essa fórmula, né? O seno aqui de θ, ele em 90 graus, ele é 1, e esse seno quadrado aqui, ele é 1, então você vai ter, essencialmente,
uma dependência com Ka cosseno de φ, mas esse cara te dá um máximo em θ igual a 90 graus. Então, basicamente, a gente vai considerar exatamente isso. Tá? Nós vamos considerar D em θ igual a π sobre 2, vírgula φ, como uma função D de φ apenas. Né? Só vou omitir a variável θ que está sendo considerada 90 graus. Que é que nós teremos esse fator 4 vezes D0, o seno de θ vai para 1, nós vamos ter K vezes A, cosseno quadrado, né? Cosseno ao quadrado de K vezes A, cosseno de φ, mais φ0. Essa é a situação que eu quero analisar agora, nesse primeiro momento. Então, esse é o diagrama de radiação que eu quero analisar. Eu nem estou preocupado com qual é o valor disso aqui. Isso aqui, normalmente, cosseno ao quadrado de um cosseno, que é uma função trigonométrica, você vai integrar numericamente. Né? Essas funções são mais complicadas de você tirar qual é o valor máximo. Mas você sabe que o ganho aumenta, a diretividade aumenta nessas situações. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer as contas aqui, ver o que acontece. E nós teremos, então, primeiro exemplo, K vezes A, ou vamos chamar assim, A, 2A, tamanho total da distância entre os dois dipolos, igual meio lambda. É uma distância muito interessante essa. Meio lambda, separação entre as duas antenas está em meio lambda. Então, isso implicará que o A é igual a lambda quartos e que o K vezes A é igual, naturalmente, 2π sobre lambda vezes A. Isso aqui vai te dar π sobre 2. Ou seja, 90 graus, por esse fator Ka aqui, 90 graus. Mas eu tenho que entrar nessa conta aqui em radianos, naturalmente. Né? Então, normalmente, no fator de arranjo, ou em muitas situações, você efetivamente entrega os valores de distâncias na forma distância sobre lambda. É um valor normalizado. A sobre lambda, nesse caso aqui, A sobre lambda corresponderia a um fator de 1/4, o que te dá um Ka de π sobre 2. Tá? Então, essa é a situação. Eu tenho que lembrar que a distância total é exatamente 2A. Então, em termos de distância entre os dois dipolos, que é o que é relevante de verdade, a distância entre os dois dipolos seria distância sobre lambda, metade, ou seja, meio. Esse seria um arranjo de valor distância relativa ao lambda igual metade, meio lambda. Estão separadas por meio lambda. Nesse caso, claro, o A é lambda quartos, porque uma está em menos lambda quartos e a outra está em mais lambda quartos. Distância total, lambda sobre 2. Então, nessa circunstância, a diretividade angular, ela tem essa forma aqui, ó, D de φ, no plano XY, que corresponde a π sobre 2 para o θ, igual 4 vezes um valor que eu não sei, teria que calcular isso através do diagrama de radiação, que é a integral sobre todo o θφ, na verdade. Mas aqui eu estou interessado em ver o comportamento do diagrama. O que eu tenho é π sobre 2, cosseno de φ mais um φ0, que é uma fase qualquer que eu posso colocar na alimentação dessas antenas. Eu posso manobrar a diferença de fase. Tá? Então, o ΔΦ, que é a fase total, diferença de fase total na alimentação, é 2φ0. Então, isso aqui é a diferença de fase na alimentação desses dois dipolos. Então, essa é a situação geral quando os dois dipolos estão separados por 1/4 por um meio de lambda, por metade de lambda. A distância entre os dois é lambda meios. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o gráfico disso aqui. E aí tem duas situações.
Tá? Então, a primeira situação é isso aqui, o A é lambda quartos, mas eu vou considerar agora o caso φ0 igual a 0. Tá? Nessa circunstância, veja só, aonde que eu tenho os máximos e os mínimos desse diagrama de radiação? Os máximos são os máximos de um cosseno ao quadrado. E o cosseno ao quadrado, ele é máximo quando o argumento, que é π sobre 2 cosseno de φ m maiúsculo, eu vou colocar aqui para máximo, tá? M grande, máximo, mais o φ0, esse φ0 aqui não está dentro desse cosseno, lembre bem, igual a um múltiplo inteiro de π, seja mais ou seja menos, mais menos mπ, tá certo? O φ0 é igual a zero, né? Então esse cara aqui já foi para zero, porque nós estamos nesse caso aqui, φ0 igual a zero. Então daqui eu vou ter uma equação. O cosseno de φ dos máximos, ou seja, os ângulos para onde ocorrem os máximos, corresponde a o fator π é cancelado e nós vamos ter mais menos 2 vezes m, onde o m, é claro, igual a 0, 1, 2, 3, qualquer inteiro, né? Essa conta aqui tem que fechar um múltiplo inteiro de π. Então, mais menos 2 vezes m, onde m é qualquer coisa aqui. Então, veja só o seguinte. Essa equação que está colocada aqui embaixo, olha, ela te diz que se você colocar m igual a zero, tá? Aqui, ó, cosseno de φ m grande igual, o mzinho pequeno aqui igual a zero, vamos escrever máximo aqui, φ dos máximos. Se você colocar m igual a zero, essa equação aqui corresponde a φ do máximo igual a zero, cosseno do φ máximo igual a zero. Isso implica duas soluções possíveis. φ do máximo igual mais ou menos 90 graus. Certo? Mais ou menos 90 graus. Você pode fazer essa mesma conta para tentar achar os mínimos. E você vai encontrar em mais menos 180 graus. Você pode fazer essa conta para achar os mínimos. Vamos para o próximo. M igual a 1. Cosseno do φ máximo igual a mais ou menos 2. Não dá para resolver porque o cosseno é limitado entre mais e menos 1. Então não tem solução. Eu só tenho 2 máximos, correspondendo a mais π sobre 2 e menos π sobre 2. Claro, se você quiser aqui, você pode calcular os mínimos também. Mínimos, você vai ter que essa conta aqui, cosseno de π sobre 2, aliás, π sobre 2, cosseno do φ dos mínimos, no caso do φ0 ser zero, que é a situação que a gente está analisando agora, igual a um múltiplo de π sobre 2, mais ou menos, onde esse múltiplo tem que ser um ímpar. 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Né? Então, veja só, a única solução possível que vai corresponder a isso, na verdade eu posso simplificar o fator π sobre 2, cosseno do φ dos mínimos. A única possibilidade que eu encontro para o valor de m é 1. E aqui eu terei cosseno do φ dos mínimos igual ou mais 1 ou menos 1. Isso corresponde a φ mínimo ou 0 ou π, ou 0 ou 180. Então isso, claro que eu posso colocar numa calculadora, num software para calcular e para mostrar para plotar esse diagrama de radiação, mas essencialmente eu posso descobrir o que acontece, porque o diagrama de radiação ele tem que ter periodicidade na variável φ, assim como ele tem que ter certas restrições em θ, né? Ele tem que fechar a figura geométrica, mas ele tem que ser periódico em φ. Então, eu sabendo quantos máximos e quantos mínimos eu tenho, eu posso descobrir, em tese, quantos lóbulos eu vou ter nesse diagrama de radiação. Né? Então, veja só, esse diagrama de radiação,
preciso apagar essa parte de cima aqui, ele vai ter essa cara aqui, ó. Esse diagrama de radiação no plano XY, sempre lembrando, né, eu estou considerando que o 2A é lambda sobre 2 e que o φ0 é 0, ou seja, o ΔΦ é 0. Tá? Então, esta função d de φ, ela passa a ser para θ igual a 0, eu tenho, para θ igual a 90 graus, ou seja, π sobre 2, eu tenho 4 vezes d0, que é uma constante, cosseno quadrado de π sobre 2, cosseno de φ. Essa é a função que eu estou plotando lá. Essa é a expressão. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um máximo em 90 graus e um máximo em menos 90, ou seja, o ângulo φ é medido a partir do eixo x. Olhando de cima, eu tenho uma das antenas orientadas aqui, a outra aqui, a distância entre elas é exatamente lambda sobre 2. Tá? Esse diagrama aqui é o diagrama de radiação, então distâncias físicas não estão presentes ali, mas só para lembrar que as antenas elas estão assim, orientadas aqui, as duas com a mesma fase da alimentação. Então só para lembrar isso, tá? As duas têm a mesma fase e magnitude. O que vai acontecer nesse diagrama de radiação? Φ igual a 0 eu tenho mínimo, eu posso aumentar o φ de 0 a 360. Quando chegar em 90 graus, o eixo Y eu tenho máximo. Quando eu voltar para π, eu tenho outro mínimo. Aí eu posso continuar, né? Eu estou rodando para cá, essa função aumenta até o menos 90 graus, tenho outro máximo, e aí zera de novo, porque 360, obviamente, é igual ao ângulo zero. Então o diagrama de radiação desse cara ficou bem assim, com esta cara, com esse comportamento aqui. Tá? O detalhe, esse comportamento, se você fosse considerar o plano que contém as antenas, o plano que contém as antenas é o plano XZ. E o diagrama de radiação dessa antena, ele aponta, o máximo aponta para fora desse plano. Isso aqui é chamada de operação Broadside. É a operação no modo Broadside. Para qualquer antena vai acontecer isso, tá? Se você tem um plano que contém, no caso o arranjo, e a radiação é máxima para fora desse plano, então é chamada de operação Broadside. Se a radiação é máxima não perpendicular ao plano que contém, mas sim no plano que contém, em algum ponto do plano que contém as duas antenas, então a operação é chamada de end-fire, como é o caso que a gente vai ver a seguir. Tá? Então essa é a primeira circunstância. Agora, nós vamos considerar a φ0 igual a 180 graus. Tá? Então, aliás, 2φ0 igual a 180 graus, ou seja, φ0 igual a π sobre 2. Tá? Então, só para lembrar da definição, tá? Omnidirecional é quando o diagrama de radiação... Bom, vamos voltar aqui. Isotrópico. Antena isotrópica radia igualmente em todas as direções. Omnidirecional, igualmente em todas as direções de um plano. Broadside, você tem o plano que contém a antena, o plano da antena, a radiação é perpendicular a este plano. Né? Nesse caso aqui, a sua antena é esse arranjo de duas. A antena está aqui, ó. O máximo está perpendicular a esse plano. E o end-fire, tá? Esse é o broadside. O end-fire é quando esse é o plano que contém a antena e a radiação é máxima nesse plano. Ok? Essa é a situação seguinte que a gente vai ver. Tá? Então, essa primeira é a operação em broadside. Tá? Radiação é máxima do plano ou perpendicular ao plano que contém, nesse caso aqui, que contém o arranjo.
Se você tiver múltiplas antenas aqui, você pode definir um plano que contém, se é possível fazer isso, e o broadside é aquele no qual a radiação sai para fora desse plano. Poderia ser só para lá, né? Não para cá. Digamos, se tivesse um arranjo apropriado aqui, seria broadside também, se fosse só para uma das direções aqui. Mas é para fora do plano que contém as duas antenas. Esse é um caso muito simples aqui, mas vamos ao próximo. Então, qual que é a próxima situação? Vamos continuar nesta situação de distância entre os dois dipolos, lambda sobre 2. Tá? Então, 2A é lambda sobre 2. Só que agora eu vou fazer o ΔΦ igual a π, o que corresponde a φ0 igual a π dividido por 2. Nesse caso, o d de θφ, isso implica o seguinte, d de θφ, no caso específico, só o θ igual a 90 graus, eu quero no plano xy, então o d de φ, ele vai ser igual a 4 vezes d0, seno, aliás, vou escrever tudo aqui, cosseno ao quadrado de o Ka, que dá π sobre 2, né? Lembra que o Ka vai dar π sobre 2, π sobre 2, cosseno de φ, mais o φ0, e o φ0 aqui é π sobre 2. Só que, sem me importar com o sinal, se é mais ou menos seno, note o seguinte, que um cosseno deslocado de 90 graus é o seno. Então, esse d de θφ, na verdade, θ igual a 90 graus somente em função de φ, é 4d0 seno ao quadrado de π sobre 2 cosseno de φ, por conta desse deslocamento de fase que corresponde à alimentação em 180 graus de defasagem entre as duas antenas. Ou seja, uma tem a corrente, num dado instante, a corrente de uma ponta para cima e da outra ponta para baixo. Elas estão defasadas de 180 graus. Então, o diagrama resultante vai ser esse seno ao quadrado de π sobre 2 cosseno de φ. Aliás, para qualquer Ka, né, para qualquer valor de K vezes A que você tivesse, se você tem a diferença de fase igual a zero, é um cosseno ao quadrado. Se a sua diferença de fase é 180, você vai ter um seno ao quadrado de Ka aqui. Né? Então, caso geral seria esse. Né? Depois eu até escrevo isso aqui. Mas veja só, se você calcular os máximos e mínimos, essa situação vai fazer com que os máximos ocorram em π sobre 2, cosseno de φ igual a mais ou menos π sobre 2. Então, cosseno de φ do máximo vai corresponder a mais ou menos um inteiro m π sobre 2 aqui, né? Esse argumento todo dos φ dos máximos igual a mais ou menos um múltiplo ímpar, onde esse múltiplo ímpar tem que ser 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, mais ou menos. Só que como eu tenho π sobre 2 nos dois lados aqui, a única possibilidade é colocar m igual a 1. Então isso vai te dar φ do máximo ocorrendo em valores do cosseno cujo valor é mais ou menos 1, ou seja, 0 e π. Basicamente eu rotacionei de 90 graus aquele diagrama de radiação. Tá? Se você calcular os mínimos lá, φ dos mínimos, você vai encontrar quando que isso aqui é mínimo, quando o argumento é zero. Quando que o argumento é zero? Quando esse cosseno é zero. E quando que esse cosseno é zero? Esse cosseno é zero aqui em mais ou menos 90, né? Porque não tem o que fazer quando o número que multiplica essa função que vai no máximo a mais menos 1 é menor do que π. Senão o seno de π poderia ser zero também, mas eu tenho π sobre 2 aqui. Então, a única forma de zerar o argumento para que o seno todo seja zero é que o cosseno seja zero. Isso acontece em mais ou menos 90 graus. Então, aqui eu tenho exatamente a operação end fire. É a operação chamada de end fire, em que no plano XY, novamente aqui, vamos colocar o plano XY, o que é que nós temos?
uma das antenas está com a corrente para cima, a outra das antenas está com a corrente apontando para baixo, esse aqui é o eixo Z, portanto. E o diagrama de radiação resultante é isso aqui, ó. Os máximos estão aonde? Em 0, então já começa o máximo, aí quando chegar em 90 dá 0, continua para o outro lado, em π vai dar máximo, continua, vai dar 0 em menos 90, e aí vai dar máximo de novo em 360, que tem que fechar o gráfico aqui. Então, olha só, o plano da antena é esse aqui, ó. O máximo de radiação está na direção, está contido nesse plano. Então, os máximos estão aqui, ó, em 0 e 180. Essa é a ideia da operação Endfire. Quando você faz um φ diferente de 0 ou diferente de π sobre 2, que corresponderia a uma diferença de fase ou 0 ou π, ou 0 ou 180, o diagrama de radiação vai ficar todo bagunçado, a antena não vai nem ser Endfire nem broadside, ela vai ter operação mista ou operação intermediária, você não vai ter nenhuma situação nem a outra. Tudo isso é mais fácil se você fizer as brincadeiras adequadamente e colocar isso num software para fazer os gráficos, porque aí você pode brincar facilmente com o valor de Ka, não precisa ser esses números mágicos, tipo lambda sobre 2 e coisas assim, você pode colocar outros números lá, quaisquer, e também você pode varrer arbitrariamente o φ0, então é bem mais fácil de você fazer num software, num computador. Tá? Para fechar a parte do arranjo de 2 dipolos, eu vou considerar ainda uma outra situação. Tá? E essa, vamos encerrar essa parte com apenas dois dipolos. Um terceiro caso seria o seguinte: 2 vezes A igual lambda, ou seja, correspondendo a um comprimento de onda inteiro, o que significa A igual a lambda sobre 2, o que significa que o K vezes A vai corresponder a π, porque é 2π A sobre lambda, né? Vai corresponder a π. Então, de novo, em θ igual 90 graus, θ igual a π sobre 2, ou seja, no plano XY, para φ0 igual 0, para φ0 igual 0, o que é que nós vamos ter? Ou seja, nenhuma diferença de fase entre as antenas, nós vamos ter que o d de θφ, nesse caso só de φ, porque eu estou nesse plano XY, vai corresponder a 4 vezes d0 cosseno d ao quadrado de π cosseno de φ. Esta é a situação que você tem para o diagrama de radiação. Claro que se você fizer para φ0 igual π sobre 2, que corresponde à diferença de fase de 180 graus, ou seja, ΔΦ igual a π, ΔΦ igual a 0 aqui, você vai ter simplesmente esse mesmo padrão, só que seno quadrado de π cosseno de φ. Então, são duas situações distintas aqui. Se nós pegarmos esta primeira situação aqui, tá? φ0 igual a 0, φ0 igual a 0. O que nós vamos ter? O cosseno ao quadrado de π cosseno de φ vai ter máximos e mínimos que eu preciso calcular. Então, aqui, máximos e mínimos do diagrama de radiação. Então, o que vai acontecer? Para os máximos, se nós quisermos calcular os máximos, π cosseno de φ, eu tenho um cosseno ao quadrado nessa situação aqui, tá? Π cosseno de φ é esse argumento, tem que ser mais menos um múltiplo de π. Mais menos múltiplo de π. Certo? E isso implica cosseno de φ igual mais menos m. O m pode ser 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, mas sempre limitado ao valor do cosseno mais menos 1. Né? Esse é o máximo e o mínimo do cosseno.
Então aqui eu vou encontrar a solução não só para m igual a zero, mas para 1 também. Ó. Então, se o m é igual a zero, eu vou ter cosseno de φ de máximos igual a zero. Tá? Isso aqui vai implicar duas soluções. Mais menos π dividido por 2. Dá certo? É claro que dá, né? Cosseno de π sobre 2 dá zero, cosseno de zero dá 1. Cosseno de menos π sobre 2 dá zero, cosseno de zero também dá 1. Agora, existe uma outra solução possível, que corresponde a m igual a 1. E nesse caso eu vou ter o cosseno de φ do máximo igual ou mais 1 ou menos 1. E isso me dá duas soluções, 0 e π. Opa, o diagrama de radiação agora tem 4 máximos. Tá? Se eu fizer esse gráfico no plano XY, o que é que nós vamos ter? As duas antenas estão alimentadas em fase, separadas por uma distância lambda entre as duas, um comprimento de onda. Nós vamos ter algo mais ou menos assim. Esse diagrama de radiação fica mais ou menos assim. Ele fica mais gordinho aqui, mais estreito aqui. Ele é simétrico, tá? É que os valores são iguais. Esse valor aqui, naturalmente, que é exatamente sobre o eixo Y, ou seja, exatamente em 90 graus. Esse ponto tem a mesma magnitude, né? Claro que o máximo está sobre o eixo X aqui. Essa distância da origem até aqui é máxima, daqui até aqui é máximo, daqui até aqui é máximo. E é sempre normalizado, seria 1, 1, 1, 1. E os outros valores menores. É um gráfico polar. Seria algo parecido com isso. Esse seria o diagrama de radiação desta configuração aqui. Ó. Essa configuração aqui tem esse diagrama de radiação. Tá? Se você fizer esta outra configuração aqui, olha, nessa outra configuração, você pode calcular quando que π cosseno de φ vai dar o quê? π sobre 2. Tá? Ou múltiplo de π sobre 2. E isso aí vai te dar como soluções possíveis, de novo, 4 máximos, mas o diagrama de radiação XY, nesse caso, veja só, ele fica mais ou menos assim. Fica mais ou menos assim. Vamos plotar em vermelho aqui para esta outra situação. Então, basicamente, o valor de Ka do arranjo, que envolve a distância das antenas, ele define para você quantas folhas você vai ter na figura geométrica. E a fase, φ0, vai definir para onde que apontam os máximos. Ou vai distorcer completamente o diagrama, porque eventualmente você pode alimentar com uma diferença de fase qualquer, não necessariamente 0 ou 180 graus. Mas entre 0 e 180 você tem essas duas configurações aqui possíveis. Tá? Então, acredito que para 2 dipolos você possa agora fazer as suas análises utilizando um software. É muito mais fácil, aí você pode integrar numericamente essas equações em θφ e descobrir quanto vale a diretividade máxima dessa antena nessa configuração, avaliar quanto que a diretividade varia quando você muda a distância, tá? Mas a ideia central é essa aqui. Então, mesma coisa para achar máximos e mínimos, tente determinar aqui, ó, onde estão os máximos, tá? Onde estão os máximos e em quais ângulos estão os mínimos. Aqui fica mais fácil até de encontrar na segunda circunstância aqui, mas você pode fazer essa análise aqui, tá? Os mínimos, claramente, nessa segunda circunstância aqui, estão onde? Quando o cosseno vai para 0 ou quando o cosseno vai para mais menos 1. E isso se dá onde? Em 0, π sobre 2, π e menos π sobre 2. Né? Onde o cosseno ou vai para 0 ou vai para mais menos 1. Então aí você tem os zeros nesse caso. Onde aqui é máximo, na condição φ0 igual a 0, aqui é o mínimo. Então aqui é o máximo nessa circunstância, aqui é o mínimo, que é 0. Né? Aqui é o máximo, aqui é o mínimo, que é 0. Aqui é o máximo, aqui é o mínimo, 0. Aqui é o máximo, aqui é o mínimo, 0. Agora, em quais ângulos estão os máximos? Tem que achar onde que estão os máximos dessa equação. Aí você pode fazer essa conta.
Tá? Deixo por sua conta fazer esse trabalho aí de encontrar quais são esses ângulos nessa segunda circunstância. Tá certo? Então, esse é o caso de um arranjo de apenas dois dipolos. Essa é uma situação muito simples, mas que ilustra a ideia do arranjo. Claro que você pode fazer arranjos com muito mais antenas, com arranjos em fase, defasados arbitrariamente. Então, agora é questão meramente de trabalhar qual é a circunstância que você quer. Tá? Realmente, para fechar esse problema de arranjos de antenas, nós vamos considerar aqui uma situação muito interessante. Também é relativamente simples, que é o arranjo de N antenas idênticas. Alimentadas em fase. É o arranjo de N elementos idênticos em fase. Então, sempre o nosso problema é o quê? Fator do arranjo. Esse é o problema. Então, digamos assim, ó, que essa antena ela corresponda à seguinte expressão. Tá? Vamos colocar assim, ó, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Z. Eu vou colocar N antenas iguais. Vou chamar esse aqui de elemento 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, até o N, né? Até o enésimo elemento. E eu vou dizer que todas elas estão colocadas, por exemplo, essa aqui na posição 0 para X, A, 2A, 3A, 4A, até pontinhos aqui N-1A, porque eu tenho N elementos, né? O elemento 0 já está contado aqui. Então, eu tenho elemento 0, o elemento 1, elemento 2, 3, 4, 5, até o N-1. Certo? Essa é a situação. O que acontece? O fator de arranjo, tá? Ele vai ser, se todas as antenas estão orientadas ao longo de X, o K vetor ponto o RJ vetor, você pode verificar isso, tá? Vai dar KA vezes J. Tá? Ou vezes N. Vamos chamar de subíndice N aqui para você não confundir com o imaginário aqui. K vezes AN vezes A vezes N, desculpa, N pequeno. KAN. Tá? Esse é o fator produto aqui. Vezes quem? Estão orientadas ao longo de Z e separadas todas ao longo do eixo X. Tá? Então, sempre eu vou ter o fator seno θ cosseno de φ. Então, basicamente, o fator de arranjo, que é a coisa mais chata de calcular, uma função de θφ, é um somatório. Agora, todas as antenas vão ter A0 igual a 1, igual a 2, igual a 3, pontinhos, igual 1. Vou colocar a amplitude 1, se você quiser normalizar 1 sobre N, também dá para fazer 1 sobre N. O N é o número de antenas. Então, o N pequeno indo de 1, melhor dizendo, desde 0 até o N menos 1. Pouco faz de diferença se você quiser colocar elas simetrizadas, não simetrizadas, pouco importa, mas você pode fazer o N ímpar, então uma tem que ficar na origem, o N par, enfim, não importa. O que importa é a distância entre elas é A. Todas estão igualmente espaçadas, todas são o mesmo tipo de elemento, todas num dado instante de tempo têm correntes apontando para cima com a mesma magnitude. Tá? Então, todas essas antenas são idênticas. A única coisa que muda é a posição espacial de cada uma delas. Você vai ter o quê? E elevado a I, imaginário, K.Rn, que nesse caso vai ser N, Ka, seno θ, cosseno φ. Você poderia fazer esse arranjo ao longo de Z também, tá? Mas aí você não teria dependência em φ. Tudo bem. Aqui, ó, nós vamos fazer uma definição. Definição φ. É um argumento que corresponderá a Ka
seno de θ cosseno de φ. Tá? Vamos definir esse ângulo aqui. Essa fase, na verdade, essa fase psi, arbitrária, tá? Se você tivesse o arranjo ao longo de z, veja só, o seu psi seria Ka cosseno de θ. Então não muda grande coisa. Tá? Na hora de fazer a conta do fator de arranjo. Muda quem é o psi. Tá? Mas a conta que a gente vai fazer não é tão difícil de mostrar que ela dá a mesma quantidade de passos aqui. Então vou ter indo de 0 até n-1, esse é o fator de arranjo, e elevado a in psi, que é a mesma coisa que somatório de, aliás, que é a mesma coisa que 1, quando n é 0, mais e elevado a i psi, que corresponderia a Ka seno θ cosseno φ para a primeira antena, para a segunda n a 2Ka seno θ cosseno φ, e assim vai, então, mais e elevado a 2 i psi, mais pontinhos, até que eu chegue aqui, ó, na última das equações, i n-1 vezes psi. É exatamente isso que nós temos. Agora, veja só, isso aqui é o fator do arranjo. Esse é o fator do arranjo. 1 mais e na i psi, mais e na 2 i psi, mais e na i pontinhos, né, até que eu chegue na n-1 psi. Se eu multiplicar o fator do arranjo por esta fase, e na i psi, o fator do arranjo, o array factor, por e na i psi, o que eu vou ter? Eu vou ter e na i psi mais e na 2 i psi, ó, na hora que eu multipliquei o 1 por e na i psi, ele fica e na i psi, o 2 fica 2, o 2 vai ficar, aliás, o 1 vai ficar duas vezes, o 2 vezes fica 3, mais pontinhos, o n-1 aqui fica vezes e na i psi, no final das contas fica n psi. Certo? Então, olha só, eu tenho a equação para o fator do arranjo, não esqueça que o psi é essa quantidade toda aqui. Tá? E aí, eu posso simplesmente pegar essa menos essa. Ou seja, o fator do arranjo menos e na i psi vezes o fator do arranjo, que é a mesma coisa que 1 menos e na i psi vezes o fator do arranjo, isso aqui é igual a isso menos isso. Veja só, o 1 não cancela com ninguém. E na i psi cancela esse, 2 cancela esse, o 3 cancela o que tem aqui, o 3. Vai ter um n-1 aqui, vai cancelar esse cara e vai sobrar menos esse cara daqui, ó. Então, menos exponencial de in grande psi, que é o número total de elementos naquela antena. Então, o fator de arranjo para esse caso corresponde a 1 menos e na in psi grande dividido por 1 menos exponencial de i psi. Esse é o fator de arranjo, onde o psi é essa quantidade aqui. Agora, é claro, eu posso ainda trabalhar com uma simetrização disso aqui. Eu posso colocar um fator e elevado a in sobre 2 vezes psi no numerador e um e elevado a i psi sobre 2 no denominador. Eu posso trocar os sinais em cima e embaixo. Você pode verificar que isso aqui é verdadeiro. Você vai ter e elevado a in psi dividido por 2 menos e na menos i psi n dividido por 2. Tudo isso dividido por um fator psi sobre 2 menos aqui também, né? Menos i psi sobre 2. Então, eu troquei o sinal em cima e embaixo para esse cara ficar na frente. Tirei metade daqui, mas daí para compensar e colocar em evidência esse fator, eu tenho que fazer, para fazer esse 1 aqui, eu tenho que fazer um fator e na menos in psi sobre 2. Note que agora eu posso ainda dividir em cima e embaixo por um fator de 2i. Então,
em cima e embaixo por 2i. O termo de cima é um seno, o termo de baixo também é um seno. Tá? E ao final das contas, o fator de arranjo ao quadrado, que é o que interessa de verdade, o array factor ao quadrado, vem a ser, módulo quadrado disso aqui, vem a ser seno ao quadrado de K a n dividido por 2 seno de θ cosseno de φ, nesse caso todas as antenas orientadas ao longo do eixo x, aliás, orientadas ao longo do eixo z, mas dispostas ao longo do eixo x. Então, seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado de Ka seno θ cosseno de φ dividido por 2. Essa é a expressão resultante ao final das contas. Agora, você pode variar o n, variar o valor de Ka, e você vai obter o aumento da diretividade angular desse conjunto, desse arranjo de antenas aqui. Essa aqui é uma expressão, não sei se ficou muito claro, deixa eu escrever com outra caneta. Então, ficou seno ao quadrado, o vermelho também está tão adequado assim, seno ao quadrado de Ka n dividido por 2, seno de θ cosseno φ, note que é um seno ao quadrado. Esse fator é uma fase, módulo ao quadrado vai embora, esse aqui é outra fase, módulo ao quadrado vai embora. Ficamos apenas com fatores de seno ao quadrado, uma razão entre senos. Só que um seno está multiplicado por n e o outro não, o argumento. Então, via de regra, a depender de quanto vale o Ka, você vai ter um número de lóbulos secundários. Mas, tipicamente, você consegue fazer diagramas de radiação muito mais diretivos com esse tipo de arranjo aqui. É um arranjo de N antenas que são orientadas ao longo do eixo Z, nesse caso específico, e dispostas ao longo do eixo X. Todas elas alimentadas em fase. Então, você teria que dar um jeito de que todas as antenas estejam adequadamente alimentadas em fase. Mudando a fase dos elementos, a fórmula muda, naturalmente que isso muda, mas você pode mudar para onde o diagrama de radiação vai. Tá? Só observe, claro que o caso com duas antenas é pobre para você fazer esse tipo de variação do diagrama de radiação, mas a ideia central dá para entender. Veja que quando a diferença de fase, no caso de dois dipolos, era 0, os máximos, quando o Ka era igual a π sobre 2, que correspondia à distância de lambda meios, né? A primeira situação que a gente analisou lá com as duas antenas dispostas ao longo do eixo X, os dois dipolos dispostos ao longo do eixo X, orientados ao longo do eixo Z, você veja só, se você varia a fase da alimentação das duas antenas, você muda o diagrama de radiação. Claro que com duas antenas você não consegue fazer isso funcionar como um radar, por exemplo, para você fazer o scanning do espaço. Mas com arranjos mais sofisticados, mais complexos, com mais antenas, o que você consegue fazer? Você tem um arranjo de N dipolos, tá? Esse aqui é um caso simples também, mas você pode arranjar dipolos de maneira mais tridimensional até. Você pode mudar a fase relativa desses dipolos de tal maneira a fazer com que o máximo no diagrama de radiação faça uma varredura no espaço. Você pode fazer um scanning do espaço com controle eletrônico da fase das antenas. Então, a fase relativa entre cada um dos elementos do arranjo modifica o diagrama de radiação. E isso pode ser interessante em várias aplicações. Consideramos situações muito simples aqui,
Certamente existem outras bem mais complexas, mas eu deixo como exercício. Varie o Ka, varie o N grande, faça o gráfico, por exemplo, para θ igual a 90 graus aqui, porque aí fica mais simples de novo, né? Como é que fica o diagrama de radiação no plano XY? Depois você pode fazer, por exemplo, encontrar o φ onde é máximo. Veja o que acontece no ângulo θ. São gráficos que você pode fazer e verificar o que acontece. Variar o N e ver o que acontece com o diagrama. Variar a relação K vezes A, que seria a distância entre cada um dos elementos do arranjo. Então esse aqui é um arranjo bastante simples. Ele está discutido, por exemplo, no livro do Stutzman e do Gary, acho que é Gary Thiel. Então você pode ver lá também. E praticamente todos os livros de antena você vai ter essa situação sendo discutida. Tá? Arranjo é isso. Creio que tenha dado para entender a ideia. Você precisa saber qual é a alimentação e qual é a posição de cada antena. Aí você consegue calcular o fator de arranjo. A partir daí é maquinaria matemática para você. Manipulação, ferramental de manipulação algébrica, eventualmente um cálculo de ganho, de diretividade. Você tem que calcular às vezes integrais. No mundo de hoje, o computador nos auxilia nisso, para você fazer integrações numéricas. Mas para arranjos é isso. Nas próximas, ou pelo menos na próxima aula, a ideia é trabalhar com o efeito de planos refletores, planos condutores ideais. O que acontece se eu coloco um plano refletor ideal? E para fazer esse tipo de análise, é muito interessante você entender muito bem como calcular o fator de arranjo de antenas. Tá? Esse é um ponto chave para você entender qual é o efeito de planos condutores ideais, planos refletores. Então, até lá. Nessa paramos por aqui.